Olá, meu nome é Rogério. Eu vou apresentar a análise da injeção alternada água-gás em uma malha de 5 pontos, utilizando o software OPM Flow. No momento que o reservatório de petróleo é descoberto, apenas 20% de toda a reserva existente no interior sai de maneira natural, da pressão que já é existente no seu interior, né? Todo o resto do petróleo que está lá no interior, a gente precisa fazer uma injeção de fluidos para que essa injeção possa varrer o reservatório e, assim, tirar os hidrocarbonetos do seu interior. Aqui eu dou um exemplo da injeção de água. A água vai empurrando o óleo do poço injetor à esquerda até o poço produtor na direita, de tal forma que a gente consegue retirar mais petróleo do que retiraria apenas da maneira natural. Além da água, é possível fazer essa injeção com gás. E tanto a água quanto o gás têm dois problemas principais. A segregação gravitacional, ou seja, o gás, por ter uma massa específica menor do que a do óleo, ele tende a ficar na parte superior do reservatório, como indicado na figura. E a água, por ter uma massa específica maior que a do óleo, fica na parte inferior do reservatório. Além disso, acontecem as reentrâncias ilustradas na figura, que ocorrem avanços irregulares, né, a depender do nível. Essas reentrâncias são chamadas das instabilidades de Safman-Taylor, ou os viscous fingers. Para reduzir isso, é feito um método de injeção chamado injeção alternada água-gás, onde são feitas rotinas de injeção de água e depois de gás. Assim, com o passar do tempo, você reduz os dois problemas, tanto o gravitacional quanto o das instabilidades de Safman-Taylor. Aqui eu apresento as equações matemáticas que governam o escoamento no interior desse reservatório, né, o modelo Black Oil, que é apresentado. Para mais informações, eu sugiro que seja consultado o artigo que se encontra no final dessa apresentação. Para resolver essas equações, foi utilizado o software OPM Flow. É um software open source gratuito que resolveu essas equações, né, para esse reservatório que eu estou ilustrando para vocês. Esse reservatório é uma malha de 5 pontos, a gente faz a injeção nas extremidades e a produção no centro. Por simetria, a gente consegue reduzir esse reservatório apenas para a região em vermelho, conforme está destacado na figura. No trabalho foram propostas 3 diferentes geometrias, né? Foi feita a injeção apenas na camada superior do reservatório, na camada central do reservatório e na camada inferior do reservatório. Esse reservatório ele é baseado no SPE1, que é um reservatório famoso da Sociedade de Engenheiros de Petróleo, que foi estudado no início dos anos 80, quando métodos computacionais foram desenvolvidos para esse fim. Então, nós temos essa proposta de análise. Além disso, nós temos aqui 4 condições de permeabilidade, de 50 milidarcy, 250 milidarcy, 500 milidarcy, e, por fim, um reservatório heterogêneo com a mesma permeabilidade do SPE1. Foram também propostas 3 rotinas diferentes de injeção, apenas água, apenas gás, e a injeção alternada água-gás. Em todas elas são injetados 50 mil metros cúbicos de água por dia, água ou gás, né, a depender da situação, e o caso VAG se alterna a cada 90 dias, então são 90 dias de gás, 90 dias de água. Aqui eu apresento as características do reservatório. Aqui são parâmetros que foram utilizados para fazer a análise de quão prematura estava sendo a chegada dos fluidos injetados, né? A gente analisa através da razão água-óleo e a razão gás-óleo. Como existia a injeção apenas de gás e apenas de água, a gente fez a junção dos dois parâmetros, dessa maneira a gente consegue comparar diferentes métodos de injeção com diferentes fluidos. Além disso, a gente faz a análise da saturação de óleo, que é indicada na equação, né, para ver se ainda é viável produzir óleo naquele reservatório. Aqui eu mostro um reservatório após uma rotina de VAG, depois de aproximadamente 5 anos, apenas para ilustrar que o inferior está dominado com água e a região superior com mais gás, né? Aqui temos o RAL RGO, né, que é a razão água-óleo e a razão gás-óleo, para um reservatório de 50 milidarcy e um reservatório de 500 milidarcy. E a gente pode observar que o caso VAG, os indesejáveis tendem a ficar mais baixos ao longo do tempo, o caso gás tem uma disparada mais rápida, abrupta, o caso VAG dá uma sobrevida depois de um tempo, e o caso água acompanha mais ou menos o caso VAG, mas fica um pouco pior no final. Aqui do ponto de vista de saturação, a gente pode ver que a maior parte do tempo o caso água produz apenas óleo, né? E chega um momento que a boa parte do tempo ele é melhor do que os outros 3, mas ao final o caso VAG tem uma certa semelhança, né? Sendo impossível ter diferenças ali nos últimos anos de produção. Aqui tem a produção diária de óleo, né? Então, da mesma forma, a gente tem aí o comparativo dos 3. E por fim, a produção total. Aqui a gente pode ver que o caso água sempre produz mais óleo do que todos, o caso VAG é intermediário e o caso gás é muito pior. Então, a gente analisou os indesejáveis, né? A gente nota que o caso VAG tem uma sobrevida maior quando comparado com o gás, e que o caso VAG e água, em muitos momentos, são muito semelhantes, né? E no final da injeção, eles são muito próximos, o caso VAG e o caso água. Mas, por outro lado, a gente tem que ver também os custos adjacentes para fazer essa injeção VAG, tem que fazer uma análise mais minuciosa da questão econômica para decidir qual método é mais interessante. Então, eu deixo aqui como sugestão de trabalhos futuros, fazer essa análise econômica, e algumas outras análises. Aqui eu indico as minhas referências, e aqui tem um QR Code para acessar o trabalho para quem se interessar. Muito obrigado pela atenção.